Irmão, se você pode, estenda suas mãos aqui à frente, vamos orar pelo Kleber, abençoa a vida dele. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigado por comunicar aos nossos corações através dessa série tão impactante. Sabemos que o Senhor está colocando questões no lugar, o Senhor está ajustando as nossas percepções, o Senhor está curando a nossa comunidade. Pai, colocamos diante de Ti nesse instante a vida do Kleber, que será usado pelo Senhor de forma sobrenatural. Nós clamamos que ele possa comunicar tudo aquilo que o Senhor tem colocado, Pai, na mente, no coração dele. Que o Senhor o abençoe e que ele não possa, Pai, hoje frear o seu desejo, a sua manifestação, mas que ele seja uma ferramenta afiada em suas mãos. Assim, oramos, abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, pastor Eduardo. Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu vos convido a 1 Coríntios, capítulo 14, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Nós estamos trabalhando em uma série de mensagens chamada Paráclitos, o Espírito e o Povo de Deus, e onde nós temos refletido aqui no decorrer dessas semanas a respeito da operação do Espírito na vida da igreja. E dentro desse assunto nós falamos sobre vários pontos importantes até aqui, e agora nós entramos na segunda fase dessa série, onde a ideia é de a gente trabalhar os dons espirituais de maneira específica e pontual. Óbvio que nós não vamos conseguir falar de todos os dons, mas nós vamos focar naqueles que talvez são os mais mal usados, os mais mal interpretados. Nosso objetivo é lançar luz sobre esse tema, para que a gente, como igreja, possa ter clareza sobre o que as Escrituras nos mostram a respeito desse dom. Semana passada, o pastor Eduardo falou aqui já sobre o dom de profecia e dom de palavra de conhecimento. E essa semana eu tenho a árdua missão de falar com vocês sobre um dom que é bastante controverso, que divide opiniões em meio à cristandade. Eu vou falar nessa noite sobre o dom de línguas e eu vou fazer menção aqui também do dom de variedades de línguas e interpretação de línguas. Irmãos, tudo que nós estamos falando aqui ao longo dessa série de mensagens é parte da nossa perspectiva teológica. E quando se trata do assunto Espírito Santo, nós aqui da comunidade Mosaico, nós adotamos uma linha carismática continuista. O que isso significa? Significa que nós acreditamos na continuidade dos carismas, na continuidade dos dons espirituais. Por que nós acreditamos na continuidade dos dons? Nós acreditamos dessa forma, primeiro, porque as Escrituras nos mostram essa realidade. Nós não cremos porque sentimos meramente, não cremos por causa que tivemos uma visão, tivemos uma sensação ou algo específico. Em primeiro lugar, nós cremos porque está escrito, porque os dons do Espírito, eles são uma promessa para o povo de Deus. E segundo, não existe nenhum texto na Bíblia Sagrada que diga que os dons cessaram, ou que os dons eles foram exclusivos e privilégio da primeira geração, ou das primeiras gerações de cristãos. Se a Bíblia disse claramente, assim nós vamos seguir e assim nós vamos obedecer, porque ela é a palavra de Deus. Então, nós entendemos, conforme as Escrituras, que os dons eles seguem a igreja do Senhor. Assim como o Senhor afirma no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 17, que ele diz que os sinais seguiriam aos que crescem em meu nome, expulsariam demônios, falariam novas línguas. Então, nós cremos que os dons espirituais são uma dádiva que o Senhor concede à sua igreja até o dia da sua vinda. Amém, irmãos? Muito bem. Sobre o dom em questão que eu mencionei para vocês, ou os dons que eu mencionei aqui, meu objetivo nessa noite é te mostrar qual é o propósito desse dom para a igreja.
qual é o objetivo desse dom para a igreja, qual é a função desse dom para nós cristãos. Amém? Vamos ao texto então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 a seguir. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora salte para o versículo 39, que diz: portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O tema da mensagem nessa noite é a linguagem da edificação espiritual. A linguagem da edificação espiritual. Irmãos, algumas semanas atrás, o professor filósofo Leandro Carnal, ele é bastante conhecido nas redes sociais, nos podcasts da vida. O Leandro Carnal teve uma fala extremamente carnal. Em uma live /aula, que ele estava falando sobre a Bíblia. Isso é muito curioso, porque é um ateu falando sobre a Bíblia, então você já tem que ficar meio receoso. Nessa live, o Carnal, ele disse que a glossolalia, que nós vamos falar daqui a pouco, a glossolalia, ou o dom de línguas que é visto nas igrejas, nas palavras dele, abre aspas, falta de proteína na gestação. Isso é um delírio, é um completo delírio para eu enganar as pessoas, fecha aspas. O que ele vai dizer é que o dom de línguas que é visto nas igrejas é loucura, é um delírio coletivo e que muitos líderes religiosos se utilizam deste dom ou se utilizam deste mecanismo para mostrar a sua espiritualidade ou mostrar a sua superioridade religiosa. Eu sei que essa fala do Carnal, ela me deixou incomodado, porque ela é extremamente preconceituosa. É uma fala preconceituosa. Mas eu consigo entender o ponto de vista do crítico. Eu consigo entender o ponto de vista dele. Embora eu não concorde com o ponto de vista dele. Por que eu consigo entender o ponto de vista do Leandro Carnal quando se fala do dom de línguas? Se a gente olhar para o evangelicalismo brasileiro, para o cenário evangelical brasileiro, nós observamos coisas absurdas acontecendo, envolvendo a questão dos dons, e principalmente, talvez o dom mais violado, mais mal usado, sem dúvida nenhuma, é o dom de línguas. Nós vimos recentemente, quem está aí pelas redes sociais acompanhou, a ascensão de um jovem, um mini profeta, mini missionário, que falava em alto e bom som várias línguas, e ele até ficou conhecido por uma bem específica que eu vou falar que você vai lembrar. Ele disse assim: The King, the Power, the Best. Vocês viram isso? Viram, né? No final, o que virou isso? As pessoas começaram a zombar, as pessoas começaram a fazer chacota. Virou meme, virou piada, virou figurinha de WhatsApp. Eu tenho aqui no meu WhatsApp a figurinha The King, the Best, the Power. Pecador, né, irmão? Eu sei, mas tenho ali. A verdade, irmãos, nesses dois exemplos que eu apresentei aqui para vocês na introdução da mensagem, seja na visão do crítico, na visão do filósofo, ou na euforia e no auto-engano do falso profeta, nós temos aqui exemplificado os dois extremos quando se fala do dom de línguas. De um lado, nós temos os críticos. De um lado, nós temos os zombadores.
De um lado, nós temos aqueles que desprezam o dom por não entender, por achar que não faz sentido, por achar que foge da racionalidade humana. E de outro lado, nós temos aqueles que se utilizam do dom de uma maneira completamente errada, de uma maneira leviana, levando as pessoas a zombarem, desacreditarem do Evangelho. Diante disso, meus irmãos, o grande desafio para nós, como Igreja do Senhor, é entendermos o que as Sagradas Escrituras falam a esse respeito. E é por isso que eu quero trabalhar com vocês hoje alguns aspectos do falar em línguas que nós encontramos nas Escrituras. Nós vamos trilhar nessa noite um caminho bíblico-teológico para entender esse dom, entender a importância dele, como utilizar esse dom, em que contexto ele deve ser usado. E é importante a gente trabalhar isso justamente por quê? Porque quando a gente fala do dom de línguas, existem algumas barreiras que podem ser levantadas no nosso meio. Barreiras como, primeiro, a zombaria, por conta do racionalismo. E talvez você é alguém que está preso nas teias do racionalismo. Talvez você é alguém que tem hoje dificuldade para acreditar, dificuldade para entender, dificuldade para aceitar. Outra barreira é o medo. É o medo da experiência, é o medo por conta de tantas coisas absurdas como eu pontuei aqui. É o medo de experimentar algo da parte de Deus. E a minha oração nessa noite é que o Senhor traga clareza para a nossa mente, para o nosso coração, para que a gente possa avançar no Senhor e superar essas barreiras. Então, os 3 aspectos do dom de língua que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje. Primeiro, o dom de línguas como um sinal aos incrédulos. Segundo, o dom de línguas para edificação coletiva, quando ele tem interpretação. E terceiro, e aqui a gente vai trabalhar mais, a gente vai gastar mais tempo, da oração em línguas para edificação espiritual e individual no contexto da oração. Amém, irmãos? Muito bem. O texto que lemos nessa noite, ele é um trecho da carta que Paulo escreve aos irmãos de Corinto. Essa comunidade foi fundada na segunda viagem do apóstolo Paulo, e Corinto era uma cidade muito grande para os padrões da época, uma cidade portuária, e nessa cidade havia uma confluência muito grande de culturas, religiões. Era um lugar com um fluxo intenso, com um trânsito intenso de pessoas. Era em Corinto, só para vocês terem uma noção, que ficava o grande templo da deusa Afrodite, com cerca de 1000 prostitutas cultuais. O Lawrence Richards afirma que virou um adágio popular a expressão corintianizar-se. Nada contra os irmãos corintianos aí, nada a favor também, não estou brincando. Mas essa expressão aqui, ela era atribuída àqueles que chegavam em Corinto e se deixavam levar pela imoralidade, pelo paganismo presente na cidade de Corinto. Foi justamente nesse lugar, nesse cenário tão caótico, culturalmente falando, que o evangelho cresceu através do trabalho do apóstolo Paulo, do trabalho de um casal chamado Priscila e Áquila e também de um jovem pregador chamado de Apolo. Paulo vai permanecer na cidade de Corinto cerca de 1 ano e meio, pregando, trabalhando, fazendo tendas, discipulando, cuidando da igreja, pregando na sinagoga. E quando chegou o momento, então, de seguir em diante, Paulo deixa ali uma liderança constituída na cidade e ele segue o seu rumo para o seu trabalho missionário. Quando Paulo está na sua 3ª viagem missionária e ele chega na cidade de Éfeso, onde ele vai ficar por 3 anos, ele recebe uma comitiva de irmãos da cidade de Corinto, uma pequena comitiva, e essa comitiva vem trazer notícias da igreja de Corinto. E as notícias que essa galera vem trazer para Paulo não são nada boas. O pessoal de Corinto vai informar Paulo que a igreja está padecendo.
A igreja está enfrentando sérios problemas. A igreja está mergulhada em confusão. Havia divisão, irmão contra irmão. Havia problemas de imoralidade sexual que os irmãos não resolviam e estava lá se arrastando no meio da igreja. Havia conflitos judiciais. Havia problema com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que é o momento onde como a gente viu aqui, o momento de confraternização, de alegria. Os irmãos de Corinto estavam se embriagando com o vinho da ceia. E outros estavam comendo os elementos da ceia e não esperando pelos demais. E para piorar todo esse cenário caótico, os dons espirituais que deveriam edificar o corpo de Cristo ali na cidade de Corinto estavam sendo usados como motivo de vaidade e competição entre os coríntios. E é por isso então, irmãos, por conta de todos esses problemas, que Paulo escreve à igreja de Corinto. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, observe que praticamente cada capítulo, Paulo está trabalhando um problema a qual ele foi informado. Cada capítulo é um problema. E quando chega então dos capítulos 12 ao 14, Paulo vai trabalhar a questão dos dons espirituais. No capítulo 12, Paulo vai listar então esses dons, quais são esses dons. E quando ele chega no final do capítulo 12, ele traz uma célebre frase, dizendo assim, depois de falar de todos os dons, ele diz: agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E aí ele começa o capítulo 13, que é talvez o capítulo mais belo, um dos mais belos do Novo Testamento. Ele começa a apresentar o supremo dom, que é o amor. Por que ele vai fazer isso? Por que ele vai enfatizar o amor na seção que ele está falando dos dons do Espírito? Porque ele está falando sobre dons espirituais e daqui a pouco ele começa a falar de amor. Será que Paulo teve algum tipo de devaneio? Será que ele deu uma viajada? Será que ele está falando de algo aleatório? É óbvio que não. Paulo ele está seguindo o fluxo do seu raciocínio lógico e ele coloca no centro do assunto dons espirituais, propositalmente o amor. Justamente por quê? Porque em Corinto começou a haver competição entre os irmãos. Quem era mais espiritual? Quem tinha mais dom? Quem era o melhor? Quem era o mais capacitado? Quem falava em mais línguas? O que Paulo está dizendo quando ele propõe isso aqui, quando ele propõe o capítulo 13, no meio do 12 e do 14, ele está dizendo, gente, de nada vale você ser alguém repleto de dons, repleto de habilidades, cheio de talentos e aptidões. Se você não tiver amor, de nada adianta. E isso fica como uma exortação para nós. Porque sim, nós queremos ser uma igreja carismática. Amém, irmãos? Nós sim queremos fluir nos dons do Espírito. Nós queremos vivenciar os sinais que o Senhor prometeu na sua palavra aos que creem. Mas antes disso, precisamos ser uma igreja que ama de fato. Uma igreja que vive o amor em sua essência. O amor a Deus, o amor ao próximo. Um amor não de palavras, um amor não fingido. O que Paulo está nos dizendo aqui, eu queria que você gravasse isso nas tábuas do seu coração. Paulo está dizendo que o amor é o real fundamento para uma vida espiritual abundante. Sem o amor, nós jamais seremos uma igreja que fluirá nos dons, segundo o propósito e a vontade de Deus. Irmão, Paulo diz assim, que Corinto tem todos os dons. Você já parou para pensar? Eles têm todos os dons, todos que estão listados. Mas eles estão se degladiando. Eles estão brigando entre si. Eles estão divididos. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Jesus. E diz que esses eram os piores porque eles não obedeciam homens.
faltava o mais importante, o dom supremo, que é o amor. E é exatamente por isso que ele começa o capítulo 14 dizendo: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Veja, Paulo está dizendo que o amor seja a base de vocês, o amor seja o fundamento de vocês. Sendo o amor o fundamento de vocês, aí ele continua: e procurem com zelo os dons espirituais. O que nós precisamos entender é que isso aqui, irmãos, não é uma recomendação qualquer. Não é tipo assim, gente, se der, tá? Se possível. Isso aqui é uma ordenança apostólica para a igreja. Lembrando que a igreja a qual eu e você fazemos parte, esse corpo espiritual que a Bíblia chama de igreja, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então isso aqui é uma ordenança para nós: procurem com zelo os dons. A palavra zelo aqui, que inclusive vai ser o tema da nossa conferência 2025, a palavra zelo aqui vem da raiz zelote, que basicamente é a ideia de você, alguém que larga tudo, é alguém que busca radicalmente, busca desesperadamente. Então procurar com zelo é você procurar desesperadamente por algo. Eu confesso, irmãos, que muitas vezes eu não procuro com zelo algumas coisas. Os homens aqui vão me entender e talvez as mulheres também, os homens casados e as mulheres casadas. A minha mulher diz: amor, pega tal coisa lá para mim. E aí eu vou, né? Às vezes com a mente em outro lugar. E aí eu vou procurar aquilo que ela me pediu, e às vezes eu procuro de maneira superficial, às vezes pensando em outra coisa, às vezes resolvendo um problema no celular. E eu não consigo achar o que ela pediu para mim. E aí eu chego, olho para ela e digo assim: amor, eu não achei. E aí ela vem com a célebre frase: você procurou direito? E aí a gente fica até meio tocado, a gente fica mexido, né? Claro que eu procurei, é óbvio que eu procurei. Ah, é? Aí ela vai, na primeira olhada ela já acha. Aí ela levanta aquilo que ela estava procurando como um troféu, né? E aí a gente fica com aquela cara de gol contra. Mas procurar com zelo aqui, irmãos, é procurar desesperado. Alguém aqui já teve a experiência de estar atrasado, talvez muitos de nós, né? Atrasado para um compromisso, e de repente você se dá conta que, sei lá, perdeu a chave do carro, perdeu o celular, e aí bate aquele desespero, você procura no mesmo lugar 3, 4 vezes. Essa é a imagem que nós precisamos ter em mente aqui quando se fala de procurar os dons espirituais. Procurar com desespero até encontrar. E agora a pergunta é: onde procurar? Se nós pudéssemos fazer essa pergunta ao apóstolo Paulo, tem um livro do Carlos Mester, né, que é a entrevista com o apóstolo Paulo, ele faz algo fictício. Se a gente pudesse perguntar para Paulo: Paulo, onde a gente procura os dons espirituais? Paulo diria: no Senhor e na força do seu poder. É nesse lugar que a gente deve insistir. É no nosso relacionamento com o Senhor diário. É nossa vida de devoção com o Senhor. É numa vida de subserviência, é numa vida prostrada diante do Senhor. Meus irmãos, não é à toa que Jesus, em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, Jesus diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta ela será aberta. Olha o que Jesus está falando. Aí a gente vem com a nossa mentalidade ocidental, a nossa mentalidade materialista, e a gente acha que Jesus está falando de bênçãos terrenas. Sim, Deus é aquele que pode abrir a porta, nos abençoar, prover uma bênção no momento necessário, mas aqui Jesus está falando dos tesouros celestiais, das riquezas celestiais. Jesus nos encoraja a buscar, a procurar pelos tesouros celestiais, pelas riquezas espirituais disponíveis a nós. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que às vezes a gente desiste fácil demais.
Nosso problema é que às vezes a gente procura de maneira superficial as coisas. Às vezes não insistimos. Às vezes não perseveramos e nos acostumamos com a superfície, com a superficialidade. Irmão, se existe algum dom espiritual que queima no seu coração, se existe algo que tem queimado no seu coração relacionado aos dons desses dias que nós estamos ministrando sobre isso, peça ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, insista, persevere, porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam de todo o coração. Amém, irmãos? Posto isto, vamos avançar aqui no texto. Eu preciso agora que você redobre a sua atenção, porque agora a gente vai falar sobre esse dom tão maravilhoso. Por que Paulo fala aqui sobre procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar? Paulo agora no capítulo 14, ele vai contrastar o dom de línguas com o dom de profecia. Por que Paulo ele faz essa escala de dons aqui no texto? Por que ele coloca o dom de profecia acima do dom de línguas? Porque havia em Corinto, como eu disse, eu já mencionei aqui, a ideia de superioridade de dom. E o dom mais aclamado, o dom mais buscado, mais manifestado na comunidade era o dom de línguas. Por isso, na escala dos dons espirituais, visando o culto público, aqui não é reunião de oração. Aqui é o culto público. Paulo está lidando com o culto público, onde está vindo um monte de gente que não é cristã, estava vindo um monte de pessoas que, enfim, não professavam a mesma fé. Então, Paulo vai colocar o dom de profecia na frente do dom de línguas no contexto do culto público, por uma questão óbvia. Se no culto público eu trago uma palavra de profecia, uma palavra de conhecimento, imagina, que nem foi falado na semana passada, Deus descortinando o coração, como o texto diz, isso vai gerar o quê? Vai gerar edificação, tanto na pessoa quanto na própria igreja. Mas o que nós precisamos entender é que ele não está dizendo que o dom de línguas não é importante. É apenas aqui uma correção de rota. Justamente porque eles estavam usando o dom de línguas de uma maneira totalmente errada. Observe o que ele vai dizer. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala a Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então aqui Paulo está falando de um aspecto do dom de línguas. Ele está dizendo que quem fala não é entendido. Então veja que aqui nós temos um aspecto diferente do dom de línguas, diferente do que acontece lá em Atos capítulo 2. Lembra? O que acontece lá em Atos capítulo 2? Eles estão reunidos, os discípulos reunidos, 120 pessoas reunidas, aguardando, esperando a promessa. E acontece que desce sobre eles o poder do Espírito e eles começam a falar no idioma daqueles judeus estrangeiros que estavam lá em Jerusalém, por conta da festa do Pentecostes. Então, lá tinha judeus de toda a localidade. O texto diz para nós, no versículo 9, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, enfim, eram várias localidades. Ou seja, o dom de línguas, em Atos capítulo 2, ele tem a ver com idiomas conhecidos. É uma espécie de prenúncio que o evangelho seria pregado em todas as nações. Agora prepare-se que eu vou falar uma língua estranha aqui. Estou brincando. Nós chamamos aqui essa manifestação que acontece em Atos capítulo 2 de manifestação xenolálica. Viu? Falei que era estranho, né? A expressão xenolálica aqui, xeno vem da palavra etnia e lálica vem da palavra de falar. Então, ou seja,
O dom de falar em línguas, aqui em Atos capítulo 2, tem a ver com falar o idioma dos estrangeiros. Eles foram capacitados sobrenaturalmente para falar a língua daqueles povos que lá estavam em Jerusalém. Então, nós temos esse primeiro aspecto do dom de línguas, uma capacitação sobrenatural para se falar uma língua estrangeira, sei lá, um idioma chinês, japonês, alemão, enfim. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi há muito tempo atrás de um judeu que se converteu ao cristianismo. E a forma com que ele foi capturado, vamos dizer assim, foi através deste dom, mais ou menos através desse dom aqui. Ele tinha ficado doente e ele foi internado. E quando ele estava internado, apareceu no quarto lá uma senhorinha para limpar o quarto, enfim, ela era a zeladora do hospital. E de repente ela olha para aquele homem, eles ficaram sozinhos lá, e ela olha para ele e pergunta se ela poderia orar por ele. E aí ele pensa assim, bom, que mal vai ter, né? Aí ele deixou ela orar, e quando ela começa a orar, ela se empolga, irmão, e aí ela começa a falar em línguas, no meio da oração. E aí, quando ela está falando em línguas, ele começa a ficar perplexo com aquilo que está acontecendo, e ao terminar a oração, ele pergunta para ela assim, onde a senhora aprendeu a falar hebraico? Daí ela falou, não, eu não sei falar nem português direito. E ele conta que essa experiência foi fundamental porque ela falava fluentemente hebraico, uma senhorinha que ele percebeu que ela era muito simples, ela era muito humilde, e logo na sequência, depois dessa experiência que ele ficou perplexo, ele se converte ao evangelho e ele se torna um judeu messiânico. Então, esse testemunho aqui, ele exemplifica exatamente o que acontece lá em Atos capítulo 2. Aqui no testemunho, é uma senhorinha que mal sabia o português, e ela vai falar um idioma que ela não sabia no contexto de oração. E o judeu, que não queria saber do evangelho, ele foi tocado por aquilo que ela falava, ele percebeu que era algo de Deus realmente acontecendo. Então, essa manifestação em línguas aqui, conforme Atos capítulo 2, é também conhecida aqui na teologia de Paulo como sinal aos incrédulos. É o sinal para aqueles que não creem. É o Espírito capacitando o povo de Deus a comunicar as grandezas de Deus além das barreiras humanas. Veja, mas o que nós devemos atentar aqui é que lá em Atos capítulo 2, em última análise, eles não pregaram. Não é meramente uma mensagem evangelística. Lá em Atos, no capítulo 2, versículos 11, os estrangeiros eles estão perplexos. E eles dizem assim, lá no versículo 11 do capítulo 2, como ouvimos falar as grandezas de Deus na nossa própria língua. Então observe que, mesmo que o dom ele pode ser usado por Deus de uma maneira evangelística, eu acredito nisso, é óbvio, mas perceba que o que eles estão falando quando eles recebem o poder do Espírito? Qual é o teor da mensagem que os discípulos vão falar quando eles falam em línguas? Eles estão falando das grandezas de Deus. Eles estão adorando a Deus em uma língua estrangeira. Eu quero trazer aqui, irmãos, para não ficar só na minha fala, a opinião de alguns teólogos de peso sobre esse assunto. Só para endossar o que eu estou falando. O Gordon Fee, ele fala que o dom de línguas, por exemplo, falar em línguas é sim uma expressão de oração, louvor e ação de graças inspirada pelo Espírito. O Craig Keener, talvez um dos grandes teólogos do nosso tempo, ele diz que o dom de línguas é uma adoração carismática, uma adoração inspirada pelo Espírito. Ou seja, Atos capítulo 2, quando os discípulos recebem o poder do Espírito e na sequência eles começam a falar em línguas, eles não estão pregando em última análise. A pregação ela vai vir depois, quando Pedro se levanta,
quando eles estão falando, eles estão pronunciando as grandezas de Deus. Ou seja, o milagre que acontece, eles falando em línguas que eles não conheciam, capacitados pelo Espírito, é a porta de entrada para a pregação do Evangelho. São os sinais do reino de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto do falar em línguas, do dom em si. Deus capacitando alguém a falar um idioma conhecido, um idioma estrangeiro, uma língua estrangeira. Talvez o ponto mais importante que devemos observar quando falamos sobre o dom de línguas é que isso acontece enquanto eles oravam. E aqui, esse seja talvez o ponto da exposição nessa noite que nós precisamos entender e assimilar. Tanto em Atos capítulo 2, quanto em 1 Coríntios capítulo 14, o dom de línguas, ele está diretamente ligado, conectado à oração e adoração. Adoração e oração. Isso vai nos levar novamente ao versículo 2 de 1 Coríntios 14. Observe que Paulo, ele está apresentando aqui um outro aspecto do dom de línguas que aparentemente é diferente de Atos 2. Ele diz: quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Espera. Ele fala que ninguém entende. Você consegue perceber a diferença? Lá em Atos 2, todos entenderam. Mas aqui Paulo está dizendo que ninguém entende. Será que Paulo está se contradizendo? Será que ele está contradizendo a Bíblia? Será que ele se enganou? E a resposta é não. Aqui no início do capítulo 14, Paulo está falando especificamente agora de um aspecto subjetivo do dom de línguas, que é, mais uma língua estranha eu vou falar, glossolalia, ou a glossolalia. Glossa vem de língua e lália vem de falar, falar em línguas. É quando você pronuncia palavras que não são de nenhum idioma aqui da terra ou de nenhum idioma conhecido aqui da terra. Então aqui, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está falando do orar em línguas. Orar em línguas é o Espírito de Deus me capacitando a falar uma linguagem espiritual. Essa é a melhor definição do dom de línguas. Uma linguagem espiritual de edificação pessoal. Orar em línguas aqui é a oração no Espírito. Então, quando eu falar oração no Espírito, é a mesma coisa do que falar em línguas. Aqui, orar em línguas é o próprio Espírito que habita em mim, que opera em mim e que deseja o meu crescimento espiritual, levando a Deus, levando diante de Deus uma linguagem espiritual, as minhas súplicas, as minhas mazelas, as minhas dificuldades, aquilo que eu não consigo orar. Olha o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Aleluia. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou te dar um exemplo prático disso aqui. Quando você está no contexto da oração, falando com Deus, chorando, derramando a sua alma, orando em línguas, essa oração que flui do seu interior, que não é algo criado por você, não é algo patrocinado por você, é o Espírito de Deus orando por você. Paulo diz: quem fala em línguas, fala a Deus por meio do Espírito. Então aqui, irmãos, é o ministério do Paráclitos. É o Espírito direcionando a Deus cada palavra correta.
tudo aquilo que realmente você carece, tudo aquilo que realmente a sua alma precisa, tudo aquilo que você precisa de verdade. É o Espírito direcionando você, conduzindo você em oração. É o Espírito fortalecendo o seu interior. Porque, como diz o texto, não sabemos orar como convém. Mas o Espírito de Deus, Ele sabe o que eu e você, o que nós precisamos. O Espírito sabe o que a nossa alma necessita. O Espírito sabe o que é melhor para mim. E segundo os propósitos eternos de Deus, Ele me guia nessa oração. O Sam Storms, ele é um ex-cessacionista. Alguém que pregava contra os dons. E ele diz, e agora, ele foi transformado, sua mente foi mudada nesse aspecto, agora ele é um continuista, agora ele acredita nos dons espirituais. Ele diz, orar em línguas é um meio dado por Deus para fortalecer o seu espírito e expressar os anseios indizíveis e comungar diretamente com Deus na linguagem do céu. Então, quando nós oramos em línguas, quando oramos no Espírito, nós somos fortalecidos. Grave o que eu vou te dizer agora. Isso aqui, irmão, vai ajudar você a ter uma vida de oração constante. Paulo diz assim, orai sem cessar. Vamos ser honestos aqui com a gente mesmo. Quem de nós consegue orar sem cessar? Não precisa responder, por favor. Quem de nós consegue orar sem cessar? Mas em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, Paulo nos dá uma outra dica valiosa. Ele diz assim, lá no capítulo 6, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Como orar em todas as ocasiões, como orar sem cessar, sendo que a nossa vida ela é tão corrida, ela é tão atabalhoada, nós somos tão atarefados, e a resposta é oração no Espírito, oração em línguas. E aqui eu não estou dizendo, meu irmão, minha irmã, para a gente ficar no trabalho falando chacatacataca, ou na sua faculdade, lá você falando em línguas em voz alta, ou na sua casa, perto dos seus parentes que não são crentes. Eu não estou falando isso. Aqui segue a recomendação do apóstolo Paulo, fale consigo mesmo. Aqui é a oração de Ana, quando ela está no templo, lembra? Ela só mexe os lábios. Ela não fala nada. O sumo sacerdote olha para ela e acha que ela está bêbada. E ela diz, não, eu estou com meu coração contrito. Ela só mexe os lábios. Sabe por que Paulo fala isso? Porque a oração no Espírito, a oração em línguas, é uma oração que não passa pela nossa razão. Não passa pela nossa razão. Se você for fazer uma oração normal, você vai precisar articular raciocínio. Você vai precisar pensar. Você vai precisar raciocinar. Mas agora, a oração do Espírito, você não precisa. Eu não sei você, mas a minha mente, ela é extremamente limitada. A minha mente, ela é extremamente limitada. Tem dias que eu estou com a mente cansada. Acredito que muitos de vocês passam por isso também. O cansaço mental. A gente às vezes só quer deitar no sofá, às vezes a gente só quer, assistir alguma coisa. A nossa mente é limitada, irmãos. Mas a mente do Espírito não é. O Espírito de Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas e ele sabe o que é melhor para nós. Olha o que Paulo diz no versículo 14. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei então, ele diz? Vou orar com o espírito e vou orar com a mente. O que Paulo está deixando claro aqui para nós é que as línguas, elas são
uma linguagem de oração para eu me comunicar com Deus, onde eu não sei o que eu estou falando. Eu não sei o que eu estou falando, mas Deus sabe. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que a oração em línguas é um dom do Espírito Santo para comunicação íntima com Deus, onde o Espírito fala ao Criador de forma misteriosa. Quando eu falo em línguas, o meu espírito, o meu ser interior, ele está se comunicando direto com Deus, sem passar pela minha razão, sem passar pela minha mente. Quando eu oro em línguas, eu estou orando o que o Espírito Santo me instrui. Eu não sei o conteúdo, mas o Espírito que me leva a orar, ele entende e Deus sabe o que eu estou falando. O que precisamos assimilar é que orar com a mente e orar com o Espírito não são coisas antagônicas. Preste atenção. Aqui não é algo auto-excludente. Se eu orar no Espírito, agora eu só vou orar em línguas, eu não vou mais orar com a mente. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Há momentos que você vai precisar orar com a sua mente, claro. Você vai precisar interceder, você vai precisar clamar, você vai precisar colocar pessoas em oração. Mas há momentos que você pode orar em espírito. É isso que Paulo está dizendo. E nós temos que realizar essas duas práticas. Oração no espírito e oração com a mente. Daí talvez você que está preso nas teias do racionalismo pode dizer para si mesmo, mas por que eu vou falar uma coisa que eu não entendo? O apóstolo diz, a minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito ora. Deixa eu falar algo para você. Se o seu espírito ora, se ele está em constante oração, ele está sendo fortalecido por Deus. O seu espírito está sendo edificado. Quantas vezes, irmãos, eu estou em casa e eu estou resmungando, eu estou orando no espírito. A minha esposa, ela diz assim, o que tu está falando sozinho aí, homem? Ela acha que eu estou falando qualquer coisa, e eu não falo para ela. Que é um momento de devoção, é um momento de intimidade com o Senhor. Eu falo com o Senhor no Espírito. Quantas vezes, irmãos, eu trabalhei em Jaraguá por 6 anos. Eu era gerente comercial lá. Quantas vezes, irmãos, eu estava no carro indo daqui para lá, 1h30 às vezes para ir, 1h30 para voltar. Irmãos, foram várias e várias vezes. Eu estava no carro sozinho, eu e o Senhor. E aí eu começava a orar de verdade, orar com a mente. Daqui a pouco acabava a oração com a mente, entrava a oração no Espírito. Quantas vezes o Senhor renovou a minha vida? Quantas vezes a glória do Senhor invadiu o meu carro e eu tive que encostar na beira da BR porque a glória de Deus invadiu o meu carro? Quantas vezes eu fui renovado? Quantas vezes eu fui fortalecido no Senhor? É disso que eu estou falando, irmão. De algo que o Senhor disponibiliza para o seu povo, para o fortalecimento dele. Veja que esse é exatamente o resultado do orar em línguas. É isso que Paulo diz no verso 4. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. O que ora em línguas, ele tem uma autoedificação, ou seja, quando oramos no Espírito, nós estamos sendo edificados e fortalecidos no Espírito, o nosso ser interior, o nosso homem interior. Nós estamos contraindo musculatura espiritual. Nós estamos crescendo na fé. Judas fala na sua epístola, no versículo 20, edificando-se na fé, orando no Espírito. Quando nós oramos no Espírito, nós estamos sendo edificados na fé. Nós estamos crescendo em graça. Nós estamos crescendo em relacionamento com o Senhor. Eu já ouvi coisas absurdas sendo ditas em relação ao dom de línguas. Alguém disse certa vez que esse é o dom mais egoísta que existe,
porque a pessoa, ela só edifica a si mesma. Irmão, não há problema nenhum nisso. A gente faz várias coisas que a gente é edificado, que nós somos auto-edificados. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos sendo edificados. Quando você lê a palavra, você está sendo edificado. Quando nós participamos de um ambiente de comunhão, nós estamos sendo edificados. Logo, orar em línguas é mais uma ferramenta que nós temos, que o Senhor disponibilizou à sua igreja para fortalecimento dela. O dom de línguas é o único dom da Bíblia onde a pessoa, ela edifica a si mesma. E isso não é à toa. Isso não é à toa. Quando a Bíblia fala sobre edificação aqui, edificar, é a ideia de acréscimo. Quando você está no momento de adoração e de oração, no seu lugar de intimidade com o Senhor, você está sendo nutrido espiritualmente. Você está sendo fortalecido no seu espírito. Experimente, no momento de oração e devoção, se deixar conduzir pelo Espírito. Se você não tem esse hábito, comece a fazer isso. Eu estou falando isso, irmãos, pela sua saúde espiritual. Porque você vai começar a ser edificado. Você vai começar a ser fortalecido como nunca antes. Quando você começa a desenvolver essa prática da oração no Espírito, no contexto da oração, você começa a ter mais sensibilidade à voz de Deus. Você vai começar a ter mais fome de Deus, mais apetite de Deus. Você vai passar a ser mais suscetível à presença de Deus. Você vai ter mais disposição espiritual. O problema dos coríntios é que eles estavam usando esse dom de uma maneira totalmente errada. O que era para ser usado de uma maneira privada, no contexto da oração e da adoração, eles estavam usando no contexto público, no culto público, onde havia, como eu disse, muitas pessoas que não eram crentes. Então imagina só, a igreja inteira falando de maneira glossolálica, e tem pessoas que não são cristãs ali no meio. Ninguém estava se entendendo. Estava uma verdadeira torre de Babel. O que Paulo faz? Ele coloca a ordem na casa. No culto público, ele diz que falem 2 ou 3 em línguas. Olha só, gente. Paulo está abrindo brecha para que na igreja tenha manifestação de línguas. Falem 2 ou 3. E que tenha intérprete. E aqui é um outro dom que ele vai elencar. Não é tradução de línguas. É interpretação de línguas. Aqui, esse dom é algo semelhante ao que acontece com Daniel na Babilônia. Lembra? Ele está lá na Babilônia e de repente tem uma festa lá e aparece uma mão na parede, o rei vê uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, uma expressão. E aí o rei queria saber o que aquilo significava e ninguém sabia resolver aquela equação. E aí chamam os magos, chamam esse, chamam aquele, ninguém sabia resolver. Até que Daniel entra na história e a Bíblia diz que Daniel, ele tinha o dom de interpretação de sonhos, de visões. E Daniel, ele não traz na hora a interpretação. Olha só, ele não traz na hora. Daniel vai para a oração. E ele pede um tempo, rei, calma aí, eu vou lá, eu vou orar. E depois ele traz a interpretação daquilo. Eu já vi no contexto da igreja a manifestação do dom de interpretação de línguas. É um dom que também a gente deve buscar, que a gente deve atentar, porque ele é muito edificante. Então, irmãos, Paulo aqui ele vai dizer, olha, tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, olha a recomendação de Paulo, versículo 28, nós já estamos caminhando para o final. Não havendo intérpretes, fique calado,
falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Fique no seu canto, não faça tumulto, fale baixinho, fale você e Deus, você e o Senhor. Não precisa fazer alarde, não precisa fazer subir em cima da cadeira aqui e ficar falando em línguas. Fale no seu contexto de adoração com Deus. Então a recomendação de Paulo, irmãos, não é não usar o dom. A recomendação é que cada um faça isso de maneira não espalhafatosa, no seu lugar de oração, falando com Deus, adorando a Deus de forma íntima, de forma particular. A ideia que Paulo está falando aqui, a proibição dele, é tipo assim, se eu chegasse aqui para vocês, abrisse a Bíblia e começasse e 1 hora aqui falando em línguas e ninguém ia entender nada. E pasmem, eu já participei de um culto onde o pregador ficou 1 hora falando assim. Na época eu não tive a coragem de levantar e ir embora. Hoje eu iria, né? Porque agora a gente tem um pouquinho mais de entendimento. Mas é horrível, tu não entende nada. E é disso que ele está falando. Então, irmãos, o remédio de Paulo aos Coríntios não é não usar o dom. O erro de alguns não anula a verdade do Espírito. O erro de alguns não deve nos afastar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto, daquilo que é genuíno, daquilo que o Senhor disponibiliza para nós. Não é porque estão fazendo errado que nós vamos deixar de fazer o que é certo. Diante disso, a verdade que fica para nós, Igreja do Senhor, acerca desse dom, que nós precisamos superar as barreiras que se levantam. E que talvez tenham nos tornado tão céticos e descrentes. E até mesmo zombadores da obra do Espírito. Talvez você é um destes que caiu nas teias do racionalismo. Talvez você é um destes que tem se deixado enganar pelos sofismas deste tempo. E você tem se tornado cético demais, descrente demais. Deixa eu te lembrar algo. A verdade não é aquilo que os críticos pregam. A verdade não é aquilo que os racionalistas defendem. A verdade é aquilo que procede da boca de Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Ou você crê nisso, ou você acredita nisso de todo o seu coração, ou você acredita nisso de verdade, ou você será uma presa fácil, devorado pelo espírito dessa era. Eu falo isso abertamente porque eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas que têm dificuldades em relação aos dons espirituais. São ateus em relação aos dons. Mas um dia talvez já foram tocados pelo Espírito. Um dia talvez já falaram em línguas, já tiveram experiências sobrenaturais, mas por conta de situações, circunstâncias, hoje estão travados, estão travadas. Abra o seu coração para ser curado nessa noite. Ouça a voz do Espírito a te dizer que o Senhor quer te usar, o Senhor quer te capacitar, o Senhor quer que você flua nos dons. Por que Paulo fala tudo isso, irmãos? Porque ele sabe da importância desse dom para a nossa edificação. Eu me lembro a minha experiência com esse dom. E isso aqui é uma experiência pessoal, ok?
não é algo doutrinário, é a minha experiência, algo que marcou a minha vida. Eu acho que pode, de alguma forma, fazer sentido para você. Eu me lembro quando eu me converti, final de 2007, início de 2008, eu vivia uma vida meio devassa, né? E aí eu me converti, eu comecei a buscar o Senhor de verdade, e uma das coisas que eu mais desejava era falar em línguas. Só que eu disse para o Senhor, Senhor, eu só vou falar se for algo realmente verdadeiro. Porque por causa da questão racionalista, né? Eu tinha muito isso. Senhor, não quero ser levado por emoção, eu não quero ser levado por, sei lá, fazer o que uma outra pessoa está fazendo. Eu quero falar de verdade. Se o Senhor me tocar como eu quero, como eu desejo, como eu estou desejando, eu vou falar. E eu queria muito aquilo, irmãos. Eu desejava. E eu comecei a buscar o Senhor. Eu subia a monte. Eu ia em todo culto. Eu virei uma carola de igreja. Todo dia na igreja. Eu fazia tudo, irmão. Tudo. E aí, nada de acontecer, irmão. E aí eu comecei a me questionar. E eu comecei a fazer esses questionamentos ao Senhor. Até que o pastor da minha igreja teve uma brilhante ideia. Assembleia de Deus do bairro Fátima. O pastor, ele falou que iria fazer uma campanha de avivamento. Eu falei, glória a Deus. É aí, irmão. Glória a Deus. É a campanha de avivamento que vai acontecer. Aquilo que eu estou pedindo ao Senhor. E essa campanha, ela era 7 dias, né? Os caras têm umas ideias. 7 dias, todo dia culto. E eu fui todos os dias. Todos os dias. Eu era um dos primeiros a chegar. E o primeiro dia nada. O segundo dia nada. Aí eu comecei a entrar em desespero. Aí, o sétimo dia, e havia uma caravana de São Paulo, um pastor de São Paulo lá e tal. Aí eu falei, Senhor, é nesse dia que eu vou ser batizado, né? Ter a experiência do batismo, e eu queria muito falar em línguas. E aí, eu fui na loja, porque eu não tinha roupa social. Como eu vim do mundão, eu tinha só roupa larga. Eu era meio malaco, irmão. Pode não parecer, mas eu era meio malaco. E aí, comprei uma roupa toda social, comprei um sapato, comprei, sei lá, uma roupinha bem socialzinha. Tava com muita expectativa naquele culto, irmão. E aí chega na hora do culto, eu vou lá, coloco a roupa de ir no culto, e aí eu vou procurar o tênis. E procuro o tênis, o sapato, perdão. Cadê o sapato? E eu não acho sapato. E aí eu vou na cozinha e minha mãe tá chorando. E aí eu falo, mãe, o que aconteceu? Aí ela fala assim, o teu pai, meu filho. E aí eu já entendi na hora. Meu pai, ele tinha problema com drogas. Ele era dependente químico. E ele tinha esse hábito, esse triste hábito, de às vezes subtrair coisas dentro de casa para sustentar o seu vício. Era uma coisa terrível, irmãos. E nesse dia, ele escolheu o meu sapato. Irmão, eu confesso para vocês que eu desabei na hora. Quando eu estava tudo pronto, todo empolgado. E aí eu chego lá, minha mãe está chorando e cadê meu sapato? E aí, irmão, eu desabei. Se eu disser para vocês que eu não fiquei com vontade de desistir, eu vou estar mentindo. Mas aí eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou te buscando, eu estou insistindo. Mas nesse momento, irmãos, me veio uma convicção muito grande, assim, que eu deveria ir para o culto. Mas para piorar a situação, eu não tinha roupa para ir, eu só tinha aquela roupa para ir. Era uma semana meio chuvosa, e eu só tinha aquela roupa, aquela bendita roupa, que eu comprei nova. E eu não tinha um sapato. Eu só tinha tênis Eu só tinha tênis de skatista. Então, ou eu ia de chinelo, ou eu botava aquele tênis e ia todo estranho. E aí, adivinha o que aconteceu? Eu fui todo estranho, irmão. Eu fui com a roupa social e com tênis de skatista.
Mas naquele culto, irmãos, talvez foi o culto que o Senhor mais falou comigo. Eu me lembro, na hora do apelo, eu me jogar na frente do culto. E naquele dia, não demorou muito não, naquele dia, eu comecei a falar em línguas. Algo rompeu dentro de mim. Uma experiência que eu não sei explicar, algo rompeu dentro de mim, eu comecei a falar em línguas, e eu senti uma paz invadindo o meu coração, algo inexplicável, algo que marcou a minha vida. E aí, resumindo, eu vou para casa, eu chego em casa, o meu pai está todo acuado, e eu vou lá e abraço ele. Eu senti uma paz no meu coração inexplicável. Ele achou talvez que eu iria brigar com ele ou fazer alguma coisa, eu só queria abraçar ele. E aí no outro dia, na segunda-feira, eu estou indo para o trabalho, sentindo essa paz, sentindo essa alegria. E de repente, na minha mente começa a vir uma ideia de que aquilo que eu falei não foi algo de Deus, que aquilo foi algo criado. E aí eu comecei a dizer, não, Senhor, eu sei que foi o Senhor. Eu sei que foi o Senhor. Eu sei que foi o Senhor que me tocou. Mas aquela voz diz, não, você, sabe, uma opressão maligna. Maligna. E o que eu fiz? Eu fui no banheiro do meu trabalho e eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu sei que foi o Senhor que me tocou. E agora, Senhor, pela Tua palavra, como a Tua palavra diz, eu quero falar em variedades de línguas. Eu fiz essa oração e eu fui para a minha sessão. Chegou a hora de trocar ali, o pessoal ia almoçar, e eu pedi para o meu chefe para mim ficar na sessão, porque todo mundo ia e ficava um. E eu fiquei revezando. Eu tranquei a porta e eu fiquei sozinho na sala. E eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a orar ao Senhor. E de repente, a glória do Senhor invadiu aquele lugar, irmãos, de uma maneira inexplicável. Rompeu de novo dentro de mim algo ainda mais forte do que a experiência de domingo. E eu comecei a falar em línguas. E eu não conseguia parar de falar em línguas. Eu tinha que me segurar na máquina. Eu estava sozinho ali naquele lugar. E o Senhor estava comigo. E eu estava falando com Ele. Foi uma experiência extraordinária. Naquele dia, o Senhor deu prova da sua graça e do seu poder na minha vida. Por que eu estou falando tudo isso nessa noite, irmãos? Porque esse dom, embora você possa desprezá-lo, ele pode te ajudar na sua vida espiritual, na sua vida devocional com o Senhor. Tudo que eu falei aqui hoje, tudo, ele não influencia, nada do que eu falei aqui influencia nas questões salvíficas, ok? Nada. Você pode viver o seu cristianismo, a sua crença no Cristo, você pode viver a sua vida sem desfrutar dessa realidade, sem desfrutar desse dom, e está tudo certo. A salvação continua. Você não vai perder a sua salvação. Mas isso aqui é uma ferramenta poderosa que pode te ajudar. E agora, eu quero me reportar para você que deseja crescer na sua vida de oração. Você que está cansado de instabilidade espiritual. Você que não consegue orar direito. Você que não consegue orar direito. Você vai orar e aí começa a pensar em tantas coisas, a sua mente começa a vaguear. Você não consegue avançar numa vida de devoção constante ao Senhor. Você vai orar e você perde o foco rapidamente. A sua vida espiritual é uma gangorra. Tem hora que está tudo bem, está tudo certo. E tem hora que está tudo mal. É para você que eu me refiro nessa noite.
É com você que eu falo nessa noite. Existe uma ferramenta chamada oração no Espírito que pode te ajudar na sua jornada espiritual. E de uma coisa eu tenho certeza. Se você começar a usar essa ferramenta, a sua vida espiritual vai mudar. Vai mudar para sempre. Vai mudar para melhor. Porque é o Espírito fortalecendo o nosso espírito. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Aleluia. Se você puder evitar, vamos evitar agora as movimentações necessárias. Eu quero orar nessa noite sobre a sua vida. Sobre você que não fala em línguas. Comece a pedir ao Senhor que te conceda esse dom. De novo, não para a gente ficar aqui falando, gritando. Não. É para você usar no contexto da oração. No contexto da oração. Se você já falou um dia, se um dia você já falou em línguas, peça para o Senhor reacender esse dom em você. Assim como Paulo fala a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Talvez essa noite é a noite que o Senhor vai reacender esse dom em você. Para que você comece a desenvolver musculatura espiritual. Para que você comece a vencer as instabilidades da vida. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de clamor e súplica caia sobre nós nessa noite. Aleluia. Senhor, nós, como igreja, diante da Tua santa palavra, Senhor, nós nos prostramos a Ti, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que às vezes nós não entendemos. E por não entender, Senhor, muitas vezes nós caímos em zombaria. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa se muitas vezes nós desprezamos os dons. E não entendemos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro por aquele irmão, por aquela irmã que talvez está pedindo ao Senhor esse dom, ou algum outro dom. Senhor, Tu és aquele, ó Espírito Santo, que concede dons à igreja. Visita esse meu irmão agora, visita essa minha irmã agora e conceda aquilo que o Teu filho e a Tua filha têm pedido, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja que realmente usa esse dom dentro dos princípios bíblicos. Que nós não venhamos a ser enganados pelos sofismas desse mundo, Senhor, os sofismas dessa era, pelas filosofias desse mundo. Senhor, que nós não venhamos a cair nas teias do racionalismo. Que nós possamos viver a integralidade daquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro agora, Senhor, por aquele que já falou em línguas ou já teve essa experiência sobrenatural com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que dons possam ser despertados de pessoas adormecidas neste lugar. Que a chama venha se reacender, Senhor. Que o Senhor possa mostrar, Senhor, para o Teu filho e a Tua filha a importância, Senhor,
que o Senhor não nos dá nada de balde, o Senhor não nos dá nada em vão. Tudo aquilo que o Senhor nos dá tem propósito, nós precisamos entender esse propósito, Senhor. Reacende, Senhor, os dons. Ah, Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por olhar por nós, por não esquecer de nós. Senhor, eu oro sobre a Mosaico agora, Jesus. Nós, como família espiritual, Senhor, não nos permita, Senhor, ser uma igreja, uma comunidade que caiu nas teias do racionalismo. Não nos deixe nos tornar, Senhor, uma comunidade pós-cristã, uma comunidade que valoriza tantas coisas, mas não o Teu Espírito, não aquilo que o Senhor tem para nós. Não nos deixe, Senhor, caminhar de uma maneira torta, desfocados do propósito. Que possamos, Senhor, deixar um legado para essa cidade, Senhor. Para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, Senhor. Que eles possam viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem disponível para a sua igreja. Assim oramos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja Deus. Aleluia.